Hoje nós faremos uma aula um pouco diferente, porque nós estamos aí na última aula de 2021, que seria a aula 49 do estudo do Evangelho de João. Hoje nós vamos fazer uma aula só sobre percepções, leituras, recortes, conceitos de tudo aquilo que nós já estudamos. Por isso que a aula se chama Insights no Evangelho de João, tá certo? Então você que está assistindo com a gente hoje, você só vai ter assim briefings. Uns briefings, exatamente. Vai ter uns briefings, uns recortes, uns teasers. Como nós somos chiques, né, cara? Nossa. Muito, né? Mas que legal, que aula legal. Vocês vão falar mais disso? Não, não vamos. Tem lá 48 vídeos para você assistir com os detalhes completos. Mas hoje a gente vai fazer um resumão desse estudo com as nossas percepções do Evangelho de João. Eu queria abrir, Marcão e Davi, né, falando um pouquinho sobre o objetivo do próprio Evangelho de João, que a gente já explicou aqui várias vezes nas aulas, que ele é diferente dos 3 outros evangelhos, né, que são os que nós conhecemos como evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, eles têm o mesmo olhar. E João destoa, ele traz uma outra pegada, um outro jeito de falar, e ele tem uma pegada muito cristocêntrica, né, cara? Muito cristocêntrica. E ele vai mostrar para a gente que é tudo sobre Cristo, tudo sobre Cristo. Apesar de ainda hoje muitas igrejas insistirem que é tudo sobre Israel, né? Que é tudo sobre a tradição, que é tudo sobre Abraão, Moisés, mas o Evangelho de João não, ele é cristocêntrico desde o primeiro versículo até o final. Um primeiro olhar, Leclerc, que eu sempre fiz do Evangelho de João é justamente esse, né? Não dá para resumir, até para a gente não sermos reducionistas, né? Mas eu vejo o Evangelho de João, eu vejo aquela questão assim, a deidade de Cristo. Isso é muito claro para mim quando você faz a leitura aí dos 15 capítulos, né? Você sabe que realmente a deidade de Cristo ela vem à tona. É um tapa na cara de como o Cristo ele realmente é Deus. Eu acho que esse é o ponto maior para mim do Evangelho de João. Esse é o ponto maior. E eu e Davi aqui falamos muitas vezes, Marcos, sobre como o estilo de João contribui para essa percepção, né? Porque João ele não deixa nada nas entrelinhas, né, Davi? Não Sim. deixa possibilidade. Ele cria lá os famosos contrastes, né? Ou você é da luz ou você é das trevas, né? Ou você está vivo ou você está morto. O interessante é que quando você vê numa pegada da leitura dos evangelhos, os 4 evangelhos, né, você vê muita repetição, né, dos eventos acontecendo. Sendo mais específico, os evangelhos sinóticos, né? Eles falam ali sempre dos meus milagres, e João ele tem uma pegada totalmente diferente, realmente, como vocês comentaram. Né? Ele fala assim, vou mostrar Cristo de uma forma que ainda não foi falada, ou com uma ênfase maior na divindade de Cristo, né? E João vem com essa pegada que o Leclerc falou aí dos contrastes, que é a maior característica. Todos os capítulos você vê em algum momento ali João botando esses contrastes aí em evidência. E se você que está estudando o Evangelho de João ainda não percebeu, parece que você está assistindo um seriado, né? Porque os capítulos todos se encontram, se cruzam. A impressão que eu tenho, Marcos, às vezes é que João construiu a história de trás para frente, sabe? Ele pegou o final que ele queria enfatizar e veio escolhendo detalhadamente as histórias, os milagres, as falas, e uma coisa está presa na outra. É incrível, né? Mas é bem por aí mesmo. É claro que em algum momento ali deve ter uma ordem cronológica, mas eu concordo que ele vai... Bom, quando ele começa, né? Quando a gente olha, por exemplo, o primeiro capítulo, eu sempre gosto muito de ler esse primeiro capítulo de João, porque em alguns momentos ele começa, João dá o próprio testemunho, e aí ele vira, né, e diz assim, olha, eu sou a voz que clama no deserto. Então isso já é um anúncio que você não vê nos outros evangelhos, né, no caso dos sinóticos, né? Então isso já me chama muito a atenção e tem muito a ver com o que você está falando. É como se ele escolhesse, numa ordem qualquer que seja de relevância, quais eram as abordagens ali que ele entendia que eram as mais necessárias e traz isso para nós assim de forma
quase que assombrosa, né? É um tapa, verdade. né? É verdade. Tapas que você Poxa, toma, assim. é incrível as falas, né? As palavras que são escolhidas, as revelações. Eu e Davi que ficamos admirados com pequenos detalhes dos textos, como, por exemplo, no caso de Judas, que a gente vai falar lá na frente, né? Quando Judas traz Jesus, mas antes da narrativa da traição, o João já dá para a gente aqui no Rio de Janeiro a gente chama de capivara, né? Dá a ficha corrida de Judas para dizer o seguinte, que ao contrário ao contrário daquela ideia de que ele foi tomado, né? Ficou possesso, não, ele já demonstrava, já tinha uma inclinação. Falha, né? no caráter dele, né? Já tinha uma falha, né? Ele já tinha um jeito de ser. Então, João vai te dando, ó, preste atenção no que está acontecendo, né? É muito mais do que você imagina, é bem bacana o texto. Muito legal, muito empolgante, né? Sim. Muito empolgante, muito abençoado. A gente começou o estudo com essa passagem de João 1-5, né? E é legal, como a gente já falou aqui, João, o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido de Israel. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como o rei humilde, o rei servo, em contraste com o Império Romano. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o homem, né? O Deus encarnado que tem endereço, que tem família, que tem história. E aí João vem com a divindade total, né? 100% Deus, e com essa coisa também transcendente, né? Antes que tudo existisse, ele já era. Tem até um vídeo que eu postei agora essa semana, na verdade repostei, falando sobre onde Jesus estava entre a morte e a ressurreição, com o Helder Cardim, do Palavra da Vida, e o Helder Cardim fala de forma brilhante. Na verdade, o corpo morre, né? Mas o Deus está no mesmo lugar, nunca saiu do mesmo lugar. Então, na verdade, é só questão de tempo do corpo ser sepultado, do corpo ser ressuscitado, mas o Deus eterno continua eterno antes da fundação do mundo. Spoiler que João já dá no capítulo 1, né, cara? Mas é que já começa com um tapa na cara, né? Que eu falei. Você pega um evangelho, você lê os 3 anteriores evangelhos, começa João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É totalmente diferente do que a gente lê nos inícios dos outros evangelhos, né? E ele já apresenta a trindade também ali, né? Sim. Porque quando você vai ver a maioria dos outros evangelhos, eles começam sempre com ali a genealogia, né? Tentando traçar ali uns de Adão, né? Outros ali talvez de Davi ou de Moisés para frente. Mas o João não. João fala o seguinte: ó, ele não nasceu. Antes de tudo acontecer, ele já era. Ele encarnou. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sim. É visceral, né, cara? Visceral. É visceral, e como você usa essa expressão no tapa na cara, né? Nós já sabemos que João está ali combatendo aquela ideia gnóstica, né? E o gnosticismo, que era a linha intelectual filosófica predominante na época, historicamente pensando e falando, ele tem dificuldade de entender a junção entre o que é espiritual e o que é material. Ou ele é Deus ou ele é homem. Ou ele é espírito ou ele é carne. E João vai dizer o seguinte: não, desculpa, se vocês ainda não sabem ou não entenderam, né, o verbo, né, o criador, a palavra de Deus, né, a fonte da criação, ela encarnou, e agora a gente tem ali um ser 100% homem, que é também uma novidade, né, Marcão? Sim, é uma coisa, primeiro, que é inédita, até mesmo na Bíblia, no sentido de alguém que tem explicado desta forma. Então nós vamos ver esse relato, né, de forma, vamos assim dizer, é a primeira vez que se fala desta forma aí, nós estamos sendo aqui no Evangelho de João. Exatamente. Mas, e permanece ainda, né, Leclerc, para nós, assim, cristãos, pela fé nós acreditamos e entendemos, mas racionalmente permanece esse mistério. Como que alguém pode ser 100% homem e 100% Deus? Se você vai tentar argumentar isso de forma lógica, você não convence ninguém. Ou seja, são só aqueles que são realmente convencidos pelo Espírito Santo que entendem pela fé como que isso funciona, né? Eu me lembro que nessa aula, eu e o Davi falamos muito sobre como o gnosticismo ainda impera entre nós, né? Porque, na verdade, é muito mais fácil,
como você falou, Marcos, dividir essa coisa do espiritual e do material. Sim, né? Isso. Fazer essa Então, dicotomia. essa separação. E Sim. como isso é difícil. Já é difícil para o nascido de novo. Eu lembro até que eu citei aqui na aula, junto com o Davi, um trechinho do livro do Martin Lloyd-Jones, que é um dos grandes teólogos do século XX. Quando ele abre o capítulo sobre a Trindade, ele fala exatamente essas palavras. Antes de estudar a Trindade, nós precisamos aqui humildemente reconhecer que não entendemos nada sobre esse assunto. Ele já abre Sim. dizendo assim, o estudo da Trindade tem que ser, primeiramente, um momento devocional, de humildade, de humilhação, que é incompreensível para nós. Sim. Assim, um pequeno detalhe, né, Leclerc? A igreja discutiu isso 400 anos. Até chegar em algum nível de entendimento comum, e que ainda tem as suas divergências em alguns meios aí, né? É verdade. Então, é um tema bem um tanto quanto complexo. E só fé, mais né? fácil, né? Se você disser para o cara que ele tem um lado espiritual e um lado carnal, e que ele precisa lutar para que é mais fácil ter esse entendimento do que o entendimento das naturezas que se unem, né? Sim, se você parar para ver, né? Muitos ainda não sabem explicar realmente, porque é o que vocês falaram, a explicação não vem da razão, mas sim vem da fé, né? Como um Deus eterno pode se tornar finito, né? Ele toma um ponto de partida, nasce e morre, quando na verdade ele é eterno, né? Foi o que o Leclerc falou aí do Helder Cardim, né? Na verdade, o corpo, né, tem prazo, né? Mas o Deus é eterno, né? Ele não tem. O gnosticismo, ele tá fora do tempo, O gnosticismo, ele trazia um monte de conceitos, tipo assim, tudo que é espiritual é elevado, né? Se é elevado, não pode estar aqui entre nós, porque aqui, né, como Platão nos ensina, tudo que está aqui é derrotado, né? Só derrota. Então, tudo que é espiritual é elevado. Deus jamais se submeteria a isso, né? Além disso, tudo que é carnal, que é mundano, vai satisfazer os desejos do corpo. Então, se é carnal, está perdido. Então, como é que uma coisa santa, pura, né, vai se submeter? Então, o gnosticismo ele traz esses pensamentos. E aí, é legal isso, porque com o passar dos anos, né, Marco e Davi, a igreja cristã, o cristianismo clássico, histórico, que depois se tornou católico, global, ele entrou também nessa pegada, né? Você quer ser crente, então você não pode se juntar com o mundo, não pode desfrutar do mundo. Na época da Idade Média, você não pode sorrir, não pode ter prazer. Por quê? Porque ou você é espiritual ou você é carnal. Você vê que é um pensamento gnóstico entre nós. E até na aula eu perguntei, né? Será que somos gnósticos evangélicos? Lembra, Davi? Lembro. Mas isso Fala aí, Marco. Pode falar, Davi. Desculpa, eu interrompi você. Não, é porque na aula também a gente fez esse paralelo em relação a como as igrejas hoje evangélicas se utilizam, né, se apropriam desses conceitos gnósticos, né, e começam a subjugar, né, os fiéis ali, né, que... Isso. Pode falar, Marco. Não, eu sempre comento, Davi, eu também acho que vocês já viram, né? A gente sempre dá risada, né? Que o povo evangélico é um povo macumbeiro, né? Então, o povo curte o catimbó evangélico. O que eu quero dizer? O gnosticismo, ele acaba tendo esse espaço dentro da igreja, primeiro porque as pessoas não entenderam ainda, a grande maioria não entendeu, o que de fato significa uma espiritualidade cristã. Verdade. Porque parece que você tem que viver, como o Leclerc bem citou aqui, no modo alfa, né? E até mesmo eu acho que pela cultura secular, quando a gente vê, por exemplo, um desenho bíblico de Jesus, você vê Jesus ali andando e como se fosse alguém em estado alfa, né? As pessoas vão falar com Jesus, calma, aquela coisa lenta, assim e tal. Então as pessoas associam uma vida espiritual a uma vida de gente lerda. Eu não concordo com isso. Eu também, obviamente, que eu não acho que no atropelo, viver uma vida acelerada também te prejudica na espiritualidade. Eu acho que o ponto central é o equilíbrio. E é este equilíbrio que, assim, falando do ponto de vista cristão, tem a ver com aquela moderação, com a temperança que o Espírito Santo produz na vida do cristão,
é que de fato falta dentro da igreja cristã, e é por isso que o gnosticismo ganha esse espaço. Porque o povo gosta dessa coisa, como eu sempre brinco, né? O povo curte esse sincretismo, então é o que está aqui no nosso slide, por exemplo, né? O cara olha para o pastor da igreja, ele esquece que o cara é um ser humano. Isso. Então ele é o líder, ele está num nível elevado. Não, esse cara aí. Tá no outro nível. Exatamente. Outro patamar. Outro patamar, né? Ou seja, para alguns parece que é um escândalo que um pastor, que é um ser humano, ele passe por problemas que são comuns a qualquer pessoa. É verdade. Isso, verdade. E as comunidades de fé, né, as igrejas acabam se aproveitando dessa tendência, porque nós explicamos aqui na aula que o brasileiro, né, o latino-americano, por natureza, ele é sincretista. Sim. Né? Aqui, como eu sempre gosto de citar a música do Boca Livre, né? Pelo sim, pelo não, uma vela para Deus, outra vela para o cão. Aqui no Brasil, né, meu irmão, o folclore... Aqui é assim mesmo. O folclore impera, né? O cara Sim. vai em todas as religiões, né? Mistura tudo. Até a propaganda da Líder esse ano, Magazine, né? Aquela propaganda famosa dele, já é Natal na Líder Magazine, foi, de certa forma, uma proposta de união dos diferentes tipos de fé, né? Inclusive com um representante nosso lá. Ok? E aí o que acontece? No consciente coletivo, é isso mesmo. Aí o que o líder vai dizer? O que o cara vai dizer? Ó, aqui na igreja, quando você entra por aquela porta ali, você está acessando a dimensão do mundo espiritual. É. E o cara acredita nisso, cara. Ele Sim. acredita nisso. Então, a semana foi horrível, ele não leu a Bíblia, ele não orou, ele tem uma vida cristã totalmente, né, desgovernada, enlouquecida, né, como a gente viu no vídeo hoje, né? Eu sou da igreja! Chega! Faz horrores. Eu compartilhei esse vídeo com um monte de gente, Leclerc. Que vergonha. Quando entra na igreja, o cara se ajoelha, né? E aí não pode rir, né? Não pode rir porque riso é pecado, desejo sexual é pecado, entretenimento é pecado, né? Arte, né? Aquela dificuldade que os crentes têm em lidar com a arte, com a cultura, né? O cara publicou hoje no Facebook assim, por que não devemos ter teatro na igreja? 15 razões, 30 razões pelas quais não devemos. Ora, gnóstico. Não, mas, cara, então, é que aí já dava um tempo uma outra live, né? Mas eu sou um pouco bem reticente, cara, com a galera que quer. Vou usar a palavra, né, mais adequada, que é defecar regras sobre essas questões. Porque no fim, 7 razões para não fazer tal coisa. Ele vai você te dar começa. Outra regra, né? Ele te dá a regra para poder te entregar outra, que é a que para ele. Cara, mas assim, chega a ser uma coisa. Eu vou te dar um dia desse. Eu assino alguns newsletters aí de alguns sites que eu gosto de ler e tal. Chegou para mim assim um e-mail, acho que era 13 razões porque é importante você dormir. Aí eu fiquei pensando, cara, qual é a relevância de uma coisa tão óbvia quanto essa? Porque é nesse nível que a igreja está chegando. Né? Exatamente. É verdade. Exatamente. E sobre essa questão de defecar regras, é um cuidado que a gente tem que ter de forma muito constante. Por quê? Porque pelo fato da igreja ela ter esse lado gnóstico, ela tende a ver o seguinte: uma igreja que talvez não seja tão geradora de regras, é uma igreja necessariamente liberal. Isso não é verdade, mas tem gente que vê desta forma. E tem aquela igreja que tem que ser a produtora de leis, né? Não pode fazer isso, não pode olhar aquilo, porque senão vai para o inferno, porque não sei o quê. Então, eu insisto com a ideia do equilíbrio, com a moderação, né, com aquilo que é a própria temperança que o Espírito Santo traz. Todas essas frases clichês de igreja, né? O lugar escondido, o lugar secreto, o profundo de Deus. Né? O que a Ellen falou aqui, ó. Conheço uma irmã que diz que se não orar 3 vezes por dia como Daniel, que ela não se sente bem, e falou isso no microfone. Tem, e é isso aí, é isso que você está falando, Leclerc. Exatamente. Então, e por que o cara faz isso? Por quê? Porque ele entende que ele precisa alcançar um nível espiritual mais elevado. Aí você começa a estabelecer níveis de santidade, níveis de pureza, níveis de espiritualidade. O Marco Cico é cheio do Espírito Santo. O Davi ainda está em processo. O Leclerc está no fundo do poço. É
crente carnal, crente espiritual, né? Crente morno, crente frio, crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. O crente girafa, né? Conhece o crente girafa? O corpo Não. dentro, a cabeça fora da igreja, né? Ó, a Mayra comentou aí alguma coisa agora há pouco aí, o Leclerc, bem interessante, que as pessoas confundem, ali, ó, o que acontece dentro do prédio templo e o que acontece durante um culto público, por exemplo. Isso é verdade. E é por isso que por essa falta de ter esse olhar equilibrado, é que se cria. E assim, o problema de defecar regras, para quem é lúcido, o cara não sofre. O cara manda um e-mail lá com um texto assim: olha, 13 razões para você dormir. Cara, eu preciso só uma, que é o meu cansaço extremo para dormir. Né? É verdade. Mas o cara manda, isso para mim não me afeta. É um texto que eu não vou republicar, não vou reproduzir, nem vou reverberar, não me afeta. Mas assim, se você olhar para o outro lado, quantas e quantas pessoas estão presas nessas coisas? Presas, exatamente. Tem gente que é afetada nisso daí, né? E é por causa desse. E aí é que vem. E o pior não é isso, né? Que esses defecadores de regra, assim, alguns, vamos dizer assim, que a maioria são de igrejas reformadas, eles também, no modo de operação, estão acabando criando o mesmo tipo de gnosticismo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ou seja, a gente desce a lenha nos neopentecostais, mas em algumas coisas, né, nós eu que sou um reformado, eu também vejo que em algumas igrejas acontece isso, cara. No fundo, mas é a mesma coisa. É isso aí. É isso. E aí, pegando esse slide aqui, que tem a ver com as primeiras aulas, né? O que João vai fazer? Ele vai construir agora uma rota por onde Jesus vai andar, com quem ele vai falar. Jesus vai andar paralelamente à religião. Então, hashtag fica a dica, né? João está contando a história toda para dizer o seguinte: veja com quem ele se encontra, veja o que ele faz, veja por onde ele anda, e como a religião, de certa forma, é incapaz, né, de encontrá-lo e incapaz de reconhecê-lo por causa dessa dificuldade. É muito bacana a maneira como ele narra, né, o Marco e Davi. Bom, aí o primeiro ponto seguinte a essa narrativa para mim, é o ponto mais bombástico do Evangelho de João, que é a nova teologia. É uma teologia construída fora da lei de Moisés, porque tudo que se sabia sobre Deus, tudo que se entendia sobre Deus e sobre o Messias, vinha pela lei, ou seja, vinha pelos escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelas práticas da lei e pela tradição, né, pelo Mishnah. E agora surge um maluco com cara de maluco, vestido de maluco no meio do deserto, trazendo uma nova teologia. Nós falamos muito sobre isso, uma teologia escatológica de juízo, né, de divisão dos que são, dos que não são, e de um Messias que o judeu está esperando, mas não é um Messias que vai ser muito bem-vindo, não, porque ele vem com machado para cortar a árvore. Me chama a atenção aí, Leclerc, por exemplo, que nessa teologia de João, quando de repente nós vamos ver aí um versículo, né, ao qual o próprio João falou assim, olha, ele vira e fala, vocês são testemunhas do que eu disse, eu não sou Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. Então tem muito a ver, sim, com isso com que você falou da questão escatológica. Olha, estou avisando que o Messias está aí. Eu não sou... Porque tinha aquela treta, né, de, você é o enviado. Ele falou, não, eu não sou Cristo, mas eu sou o precursor do cara. Então ele sabia quem Cristo era. Isso é maravilhoso, né? O próprio evangelista vai dizer, né, Marco, João não é a luz, mas ele abriu o caminho para que a luz viesse. E é legal isso, que ele traz uma... Olha como é que Deus faz, né? O João Batista é filho de sacerdote, né? Mas ele não é criado nem ensinado no meio dos religiosos. Ele está no deserto, ele está longe, ele está ouvindo só de Deus uma outra coisa completamente diferente. E aí eu quero falar aqui, né, Marcos e Davi, sobre a importância de você que está assistindo ler a Bíblia, né, meu irmão, sozinho, para que você possa ouvir de Deus outra coisa que você ouve na igreja, que os caras vão te moldando mentalmente. Sim, sim. Isso eu acho que é a maior dificuldade, né? E a gente, quando a gente começou a falar sobre gnosticismo, né, é porque a gente separou a vida com Deus simplesmente a estar na igreja, recebendo ali
ou dando ali a parte do culto, né? E fora da igreja o cara é totalmente diferente, né? Ele não tem espiritualidade, ele não tem procura por Deus, né? Aí ele só fica assim, ai, que saudade de estar na igreja, ah, que saudade dos irmãos. Então ele vinculou aquela experiência, vamos dizer assim, cultural, né, religiosa, ao momento que ele tem com Deus. Então ele só ora na igreja, ele só lê aquilo que o pastor está falando, ele só fala aquilo que o pastor está falando. Não, ele é ungido do Senhor, né? Ele que está falando, não, ele sabe o que está falando. Calma, meu irmão, vamos lá, é o que o Leclerc falou, né? Você fazer o double check, né? Pô, ele falou aquilo ali, mas deixa eu ver aqui na Bíblia. Rapaz, eu passei na frente de uma igreja. Né? Passei em frente a uma igreja que está abrindo aqui do lado de cá da Bahia, Niterói, São Gonçalo. Uma igreja enorme, cara, com um mural, o letreiro gigantesco. Mas gigantesco mesmo. O letreiro da igreja deve ter uns 2, 3 andares. Aí eu te pergunto, o que está no letreiro? Um texto bíblico? O nome de Jesus? Não, a cara, foto do pastor da igreja. A foto do pastor gigante. É óbvio. Mas isso é óbvio. Dole. É óbvio. Muito Se grande. tivesse apostado aqui, eu tinha ganhado. Rapaz, então você vê que o João Batista está dizendo o seguinte: existe um caminho que não vem pela religião, cara, vem pelo próprio Deus. E depois Jesus vai dizer lá na frente: eu sou a videira, né? Vocês têm que pegar alimento de mim mesmo, não é do resto, não. E o evangelista ele vai fazendo um crescimento na questão dos contrastes, né? Mas a maioria do contraste que ele vai batendo é o seguinte: olha para Jesus, olha para a religião, olha como os religiosos fazem, olha como o Messias faz, né? Para no final ele falar o seguinte, tá vendo? Os caras chegam para se batizar, né? Os caras chegam para se batizar. Quando o João tá batizando, vem a turma para se batizar. Pô, João, né? João é o profeta, respeitadinho. Aí vem a galera, os bispos, os apóstolos, né? Os obreiros, todo. Aí João fala assim: raça maldita, quem vos ensinou a escapar do juízo? O João praticamente decreta: não, vocês são do juízo. Vocês não são da vida eterna, né? Impressionante. Então o João está dizendo o quê? Que eles têm um comportamento, né? Um comportamento que é mascarado, que é uma narrativa que Jesus depois vai chamar de sepulcro caiado, né? É isso, é uma grande mentira. E infelizmente muitos irmãos são atraídos por esses letreiros enormes, com fotos enormes, porque não lê a Bíblia corretamente, né? E como o Davi falou, não tem nem essa preocupação. Na pandemia, ele quase morreu de inanição, né? Porque não sabe ler a Bíblia, não sabe orar, não sabe cantar, não sabe fazer nada sozinho. Mas também tem aquela cultura, né, Leclerc? Eu conheço bastante gente, inclusive, tristemente isso, que faz que tenta viver uma vida dupla, né? É assim, não, eu tô lá na igreja, acredito em Deus, mas quando eu tô no mundo, a gente não pode ser tão cristão no mundo, porque eu sou crente dentro da igreja. Tem gente que acha que isso é normal. É o gnosticismo, o material com o espiritual, exatamente. E aí o cara não tem a capacidade mesmo. Isso aí, assim, a capacidade que eu digo é a vontade, né, de buscar, de ler a Bíblia, orar. Exato. Mas o evangelista está dando a pista, né? Ele está dando toda a dica do que acontece nos corações. João vem com a teologia nova, e aí a primeira cena do evangelho é um culto, é uma reunião de oração, é um avivamento pentecostal, é um mega evangelho. Não, cara, é um casamento, é a primeira cena do evangelho. E aí todo mundo pega esse texto, todo mundo mesmo, né, para dizer assim: você, quando for casar, quando for constituir a sua família, você precisa convidar Jesus para o casamento. Cara, eu acho que foi a pregação que eu mais ouvi na minha vida. Convide Jesus para a festa do seu casamento. Porque Jesus, quando a sua vida estiver igual a água, vai transformar para o vinho. Vai transformar, vai trazer alegria de fora. Mas o texto, Marco e Davi, o texto não é sobre o vinho, cara. O texto é sobre Cristo. É isso mesmo. O texto é sobre ele, não é sobre a festa. Não é? Então, a água transformada em vinho glorifica Cristo.
como Deus e não como restaurador de famílias, né? Salvador de casamentos, né? Salvador de casamentos, exatamente. Vamos fazer o casamento, vai ficar bom, chama Jesus que ele resolve o problema do vinho. Rapaz, quantas e quantas vezes nós ouvimos essa mensagem, né? Seu casamento tá sem graça, seu casamento tá sem, né, vida, né? Chama Jesus que ele transforma o interior ali, né, a matriz ali do casamento para um casamento vívido. Aí fica aquela discussão, né? Olha como é que a igreja se perdeu com o passar dos anos, né? Fica aquela discussão se era vinho, se não era vinho. Tem uma Bíblia publicada aqui no Brasil, que eu não vou citar o nome, porque não importa, né? Mas no comentário do pé de página lá está dizendo que não é vinho, que é suco de uva, maguaria. Não, mas, cara, tem gente que... Se você jogar no... de soja, pô. Se você jogar no Google, você vai ver o tanto de gente que perdeu tempo, cara, de discutir isso aí, se era vinho, se era suco de uva. Exatamente. É um absurdo um negócio desse, né? Enfim. Exatamente. Por quê? Por causa do gnosticismo, né? Na verdade, a gente chama de moralismo ou de legalismo, mas o pano de fundo é gnóstico, porque como a divindade vai servir vinho se o vinho, né, te embebeda, né, te alcooliza, te vicia, isso é maligno. Então o cara tem que achar uma solução louca para poder justificar. Mas o vinho é um detalhe, cara, do texto. Nós explicamos aqui na vinho, na verdade, é o que menos importa nessa passagem. É o que menos importa. O menos relevante é o vinho. É que as pessoas realmente não olham para Cristo no contexto, né? E aí é que vem a questão, né, Leclerc, que a gente sempre fala. Se numa passagem dessa, né, o olhar do Cristo glorificado, realizando, né, um milagre que é para a glória, né, de Deus mesmo, não é o tema mais relevante desta passagem, isso dá para nós um raio-x do que é a igreja de hoje. Exatamente. Que é a igreja que perde o tempo com os textões de Facebook. Vou pegar uma outra passagem que eu sempre falo pro Davi, que a gente sempre cita, que é a passagem da cura do paralítico. Pô, como é que os caras pregam, né? O cara chegou a Jesus por causa dos amigos. Os amigos levaram o cara a Jesus. Aí chama a turma do teatro para fazer encenação, né? Bota a cama, segura o cara no ombro, desce pela cordinha, como se a estrutura da casa fosse igual a nossa de hoje, né? Do século XXI, né? Desce pela cordinha. Olha a importância da amizade. Aí você pode. Quem é você? Você é aquela pessoa que leva o seu amigo para Jesus. Mas o texto não é sobre o cara, pô. O texto não é sobre casas, telhados, macas. O texto é sobre aquele que é Deus, que tem poder para perdoar pecados. Sim. Né? Que é o caso agora aqui. Quem é que pode transformar água em vinho? Né? Quem é que tem esse poder? Que os caras... Até nós explicamos aqui na aula que era comum, no passado, você ter vinho em pasta, né? Então, os vinhos eram transportados em pasta. Então, era comum você diluir vinho. E dependendo de como você fizesse o vinho, preparasse o vinho, ele ficava mais alcoólico, menos alcoólico. Os caras carregavam vinho na bolsa, em pasta. O cara lá da parábola do samaritano tinha vinho. Ele carregou vinho, era comum. Então, ninguém se espanta quando Jesus manda colocar água. Encham de água. Ninguém fala, que isso, tá maluco? Tá louco? Ninguém falou nada, porque era o que se esperava. Ele vai botar água, provavelmente vão trazer a pasta de algum lugar, que é a resposta do maître. O que ele diz? Pô, os caras guardaram o melhor vinho para agora. Estava em algum lugar aí guardado. Estava escondido. Estava escondido, né? Então não é sobre o vinho. Trouxe a alegria do casamento. É sobre Cristo. Sobre Cristo. É isso aí. Impressionante, né, cara? Impressionante. E aí João segue a história para dizer o quê? Tá vendo? É por isso que vocês não entendem a Bíblia, é por isso que vocês não entendem o mestre. Porque quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Você só vai prestar atenção no vinho. Você só vai prestar atenção na maca. Você não consegue ver o reino, né? Porque quem não nasceu de novo não consegue ver. De jeito nenhum. O Augusto Nicodemo já estava lá, né, cara, recebendo essa baita revelação. Não, mas a parte desse texto aí, Leclerc, que me chama bastante a atenção,
é justamente o confronto com o Nicodemos, né? Porque ele vira e pergunta assim, olha, então se alguém tem que nascer de novo, como é que pode, né, um homem adulto voltar para o ventre da sua mãe, né? Aí que ele dá uma dessa, ele toma uma resposta atravessada, né? Mas, pô, como é que você, mestre da lei, né, fala um negócio desse? Ou seja, estava muito claro, estava sendo exposto, né? Não Que tem não aquele meme, entendiam, né? não tem aquele meme do Batman dando um tapa na cara do Robin? Isso, Essa é cena tipo aí. isso. É tipo isso. E aí, Cara, como é que pode? assim, eu já tentei na minha cabeça algumas vezes recriar, né? Assim, às vezes eu ficava meditando nos textos bíblicos, eu tentava visualizar como que poderia ter sido essa conversa entre eles, né? Mas fato é que para um mestre da lei fazer uma pergunta, ainda que na sinceridade dele desta para o Senhor Jesus, né? Estava muito claro que quando Jesus disse, né, que aquele que não nascer da água, né, e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus, que estes caras, eles realmente não entendiam, né? Eles estavam cegos para Verdade, essa realidade, coração verdade. duro, né? Não havia Coração ainda duro. sido convencidos pelo Espírito Santo, não tinha jeito. É importante sempre lembrar para quem não assistiu às aulas, né, que essa cena não é por acaso. Jesus sai do casamento, como diriam os pentecostais, que já gerou um rebuliço, beleza? E sai do casamento e vai para o templo e faz um outro rebuliço, né, falando que vocês transformaram a casa do meu pai. Aí João acrescenta um detalhe no texto legal, onde Jesus chama o Criador de pai. Depois ele cita o texto bíblico: a minha casa será chamada casa de oração. E aí, quando Nicodemos vem, que é isso que as pessoas não entendem, não é uma conversa aleatória. Nicodemos vem para tipo assim, o que é você, pô? O que está acontecendo? Não, e ele vem disfarçado, olha a imagenzinha aí. Ele vem sorrateiramente, vem à noite, De noite. disfarçado, e para perguntar, fazer algumas indagações de Jesus. Quero informações. Ó, eu fico com o versículo 12, que eu gosto muito, que é o seguinte, ó. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Então Jesus está dando um ponto para ele, é o seguinte: Nicodemos, a nossa conversa acaba aqui. Acaba aqui enquanto não houver um novo nascimento. Porque tudo que eu falar aqui, você não vai entender. Não é só o novo nascimento, não, Davi. O novo nascimento é até uma questão que eu acho secundária. Enquanto não houver disposição para ouvir. Porque no capítulo seguinte, que é o capítulo 4, a mulher, a famosíssima, né? Mulher samaritana, ela vai ouvir. Ela vai ouvir. O que o doutor da lei não escuta, eu sempre cito a história do seminário. Você vai dar aula no seminário, né, Marcão? Oxi. Você não é Vou aluno, até fazer o sinal da cruz aqui agora. Você não está diante de aluno, você está diante de professor. Todo mundo quer ensinar. Todo mundo manja. Mundo quer afirmar. Todo mundo. Ninguém vai para aprender, cara. Eu tenho até uma amiga querida que abandonou o seminário. Eu falei assim, ei, fulana, já se formou? Eu falei, não, eu cancelei minha matrícula. Por quê? Porque eu vou assistir aula para aprender e os alunos querem ensinar para o professor o tempo todo. Isso. Então, você vê assim que a religião não quer aprender e o pecador, né, a pessoa perdida, que já sabe que está perdida, ela quer aprender. Quer aprender. Esse é o contraste de novo, né, Davi? O contraste claro, né, cara, entre o religioso e a mulher samaritana, que não é ninguém, não tem nem nome, cara. Quem é a mulher samaritana? Não é nem mencionado o nome dela. Não sabemos. É muito bacana, cara. E aí, a sacada, né, que o texto de João é cheio de pequenas revelações e de expressões inéditas nos evangelhos, né? Então, essa passagem onde ele fala dos verdadeiros adoradores, sim, que só podem existir se nascerem de novo, ou seja, o que Jesus está dizendo para a mulher samaritana e para nós? Que a galera da religião reúne o quê? Os falsos adoradores. Porque se tem verdadeiro adorador, tem falso adorador, né, Marcão? Sim, como tem. E sabemos que tem, né? Mas é exatamente isso, Leclerc. E falando dessa questão, né, dos adoradores, né, quando Jesus ele se encontra com essa mulher, ele deixa muito claro, né? Vem a hora, né, que os verdadeiros adoradores, né, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, assim, é exatamente o que você disse. É maravilhoso Cristo dizer a isso a uma pessoa
que não tinha nenhum cargo religioso, e que era até mal vista na época, mas que estava ali disposta a ouvir, né, o Messias. Né? Isso é maravilhoso. Pô, sensacional, cara. E olha como é que as comunidades têm dificuldade. O cara pega uma passagem dessa maravilhosa, reveladora, libertadora, transformadora, e faz o que com ela? Moraliza. Claro. Né? Óbvio. Antes de você se encontrar com Cristo, você precisa resolver a sua vida. Mulher, tiveste tantos maridos e o que você tem agora. Vai de novo na moral. Tá vendo? Jesus sabe da tua vida. O que você tá fazendo no escondido do teu quarto, na madrugada. Pô, cara. É bem não, e você sabe que quem pode ouvir a gente aqui, Leclerc, vai achar que nós somos liberais, né? Porque, é claro, ninguém está dizendo que ok, a pessoa viver de qualquer jeito. É que não é este o ponto da passagem bíblica. Exatamente. A passagem bíblica ela aponta para o outro lado, né? Isso não significa que nós estamos, não, então a pessoa viva do jeito que quiser. Não é isso que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando é que, nesse afã da lacração, né, de defecar as regras, enfim, etc., as pessoas são capazes. Isso. Exato. As pessoas distorcem o texto bíblico. É isso. Agora, a mulher samaritana que está quebrantada, né? Sim. Quando Jesus fala da vida dela, ela fala assim: caramba, esse cara é um profeta. Né? Ela não começa a chorar, ai meu Deus, ele sabe o que eu tenho feito. Não, ela fala assim, ele é um profeta. Aí, olha que legal, ela não confessa pecado, ela não abre a boca para dizer assim, eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro. Ela fala assim, caramba, você é um profeta, então você pode me ajudar. Onde eu posso adorar a Deus? Ela deseja Deus, cara. E na religião, meu amigo, quem deseja o Senhor nunca vai encontrar. Leclerc, não deixa. Não, na verdade, na religião, Leclerc, as pessoas não desejam Deus. Sim, verdade. Elas desejam os caminhos que elas entendem que são os caminhos de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus. O verso 14 diz assim, ó: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher diz, Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar para tirar água. Aí vai o verso 25. 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ou seja, legal. Jesus está se revelando para ela. Aí Jesus vai e fala, eu sou o Messias. Eu estou falando com você. Naquele momento, todos os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos, encontraram conversando com a mulher e tal. Então, assim, houve uma transformação ali da mulher que não aconteceu com Nicodemos. Essa mulher, ela encontrou o Messias e, ao encontrá-lo, alguma coisa mudou tão forte nela que ela bateu em retirada para contar para todo mundo. Exatamente. E olha como é legal o texto, né, cara? Porque assim, você que está assistindo essa live aqui, ou com alegria ou com ódio, de repente tá assistindo na força do ódio, você acha que você controla, domina, manipula, é dono da teologia, dono da... Rapaz, como é que essa mulher, socialmente rejeitada, né, sem acesso religioso, sem tutoria, ela sabe do Messias? Rapaz, Deus é livre. Deus é livre. E Jesus, ele pegou aquele caminho de propósito. Ele foi direto nela, cara. Para revelar. É incrível, exato, mas é incrível e chega a ser, claro, memorável. Como o Senhor se revela a ela, como você percebe na atitude dela, que parece que naquele momento há um verdadeiro despertamento. É o novo nascimento. Coisa que não acontece com Nicodemos. Por quê? Exatamente. Porque é aquela questão que nós falamos da religião. Quem está nesta cegueira da religião não almeja de verdade ver Deus. Exatamente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E aí, enquanto isso, na sala da justiça, o gnosticismo come solto, né? Porque, olha, cara, João... Quando eu estiver na eternidade, eu quero aplaudir João quando ele passar, cara. João é incrível. Porque, assim, enquanto o Messias anda pela rua, né? Ou seja, enquanto a palavra de Deus está
viva andando, né? O verbo virou gente e habitou entre nós. O gnosticismo come solto lá no tanque de Betesda, a turma tá esperando o anjo mexer com a água. E aí, o Marco e Davi... A turma tá esperando um rebuliço lá no tanque, né? Quantos irmãos, cara, vão para as igrejas, diferentes denominações, com a Bíblia na mão, cara? Com a Bíblia na mão, segurando a Bíblia. Mas vai com a expectativa do rebuliço, da água que mexe, né? Isso. Move as águas. Cara, incrível! E aí João vai mostrar o seguinte, que apesar dessa loucura religiosa, apesar dessa cegueira gnóstica, mística daquele tempo, e apesar da miséria humana, porque o quadro do tanque de Betesda é o retrato da miséria, né? O cara estava ali há décadas. 38 anos, se não me engano. O Deus encarnado vai ao encontro do homem miserável. Esse é o evangelho, né, cara? É isso mesmo. E o que eu acho mais interessante é que não se explica a questão do anjo. Jesus não fala nada sobre aquilo. Jesus simplesmente fala o seguinte: o que você quer, meu irmão? Eu quero ser curado. Então tá bom, levanta e anda aí, tá curado. Não, mas olha só, vamos explicar a passagem. Primeiro o cara dá uma chorada, né, com Jesus. Não, eu tô aqui. Eu não tenho ninguém que me joga lá na água. Então, não consigo. Tem aquela choradinha de leve. Porque é isso. Esse pedacinho da passagem também é legal para acabar com aquela maluquice. Você não foi curado porque você não teve fé. Porque o cara não estava nem aí para Jesus, ele só estava pensando no tanque. Jesus curou o cara alienado, né? Totalmente alienado da realidade. Se cumpre também o que Paulo vai escrever, né? Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Ou como o próprio João vai dizer, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus amou o cara antes do cara ter consciência. Sim. É uma decisão. O que me chama bastante atenção também nesse trecho, né, na parte inicial do capítulo 5, é que os judeus perseguindo Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Esse é o caminho da religião. Eles não estavam preocupados se o cara foi curado, se houve ali uma intervenção divina, o cara 38 anos lá esperando para ser curado. Os judeus não estavam nem aí, os judeus da época, né, que são os fariseus da religião. Estavam nem aí. Não, eles estavam preocupados, não, mas Jesus não pode curar no sábado, não pode fazer isso no sábado, porque isso daí tá errado. Né? Isso tem tudo a ver, cara. Tudo a ver com a religião, inclusive na religião de hoje. Lembrei de 2 casos agora, que eu adoro os casos, né? Lembrei do caso de uma irmã que fez um culto em casa de ações de graças e convidou uma pessoa para falar de outra denominação. Ixi. E depois o pastor chamou ela no gabinete, não para agradecer pelo culto ou para louvar a Deus, mas para dizer que ela não podia chamar alguém de denominação. Exato. E o caso de um adolescente que eu conheci que juntou outros adolescentes para fazer uma reunião de oração na casa dele. Aí disse que o pastor disse que ele não podia fazer a reunião de oração sem autorização. Aí ele falou para mim assim, cara, a gente estava orando. E o pastor disse que a gente não podia orar. Isso não faz sentido, cara. Porque daqui a pouco o cara tá ligando o pastor. Pastor, posso tomar banho, né? Posso fazer o número 2 no banheiro? Não, mas é pior, né? Mas é pior, o Marco, porque essa situação aí que o Leclerc tá falando é uma situação onde o líder está com medo de perder a autoridade. A suposta autoridade, sim. Sim. Porque esse grupo de reunião aí estavam estudando o Apocalipse, porque eles sentiram a necessidade de estudar e chamaram pessoas de fora para ensinar, né? Professores, sim, pastores. Não pode. Essa história do não pode, eu já ouvi ministério, tá levantando um novo ministério. Eu já ouvi muito com a justificativa, que é uma justificativa também bem gnóstica, né? Que era aquela história assim, não, o problema de você chamar outra pessoa aqui que não é dando denominação é que ela pode trazer coisas fora da visão. Exatamente. Tem essas paradas aí também. Exato. Não, o que Jesus está fazendo, assim, é que você que está assistindo, né, ou por amor à obra ou por ódio, né, não importa por qual razão, né,
como Paulo fala quando ele prega. Eu espero que seja por amor, né, Leclerc? Fazer o coraçãozinho. Não importa como o evangelho seja pregado, se é por interesse próprio, deixa se é o hater quietinho. Na verdade, assim, olha o que Jesus está fazendo, cara. Porque quando os caras falam do sábado, eles estão dizendo o seguinte: você pode fazer qualquer milagre, desde que seja dentro do nosso esquema. Só que Jesus é o Senhor, cara. Ele não se submete a esquema. Sim. E ele vai dizer... Meu pai trabalha até agora, né? Não foi o homem que foi criado para o sábado. É o contrário. Isso. É o contrário. Então, assim, os caras estão dizendo que é o caso da culto de oração. Você pode orar à vontade, desde que eu permita. Lembrei também do faraó, né? Faraó na praga das rãs, né? Tinha rã na orelha, rã no nariz, rã no cabelo, rã fedendo. Aí vem Moisés assim: você quer que eu ore para que o Senhor retire as rãs? Quero, mas só amanhã. Amanhã. Você vai orar quando eu quiser que você ore. Não é quando você acha que pode. Cara, João está fazendo... Eu diria que o evangelho de João é um evangelho de denúncia, né, cara? Sim. Das influências do mundo, da loucura da religião, porque logo em seguida, no capítulo 6, o que João vai mostrar? Que o milagre atrai. Né? Qualquer semelhança com o nosso tempo, né, é mera coincidência. O milagre atrai, mas o discurso afasta. Sim. O milagre atrai. Todo mundo quer comer, quer cura. Mas quando Jesus começa a pregar e diz assim: acabou o pão, hein? Não tem mais pão. E vossos pais comeram o pão que caiu do céu. Agora, o único pão que caiu do céu aqui agora sou eu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês querem pão? Então vocês vão se alimentar do que eu tenho para apresentar. Acabou o milagre. Aí, por quê? Porque os caras não estão nem aí para ele, cara. Estão ali só para se beneficiar dele. E Jesus é Deus, e em todos os momentos você percebe que ele sonda os corações, né? Ele sondou o coração de Nicodemos, ele sondou o coração da Samaritana, ele sondou ali aquele pobre coitado ali no tanque de Betesda, e né, no meio da multidão, Jesus também está sondando corações. Ele está vendo que tem uma galera ali que... ele multiplicou aí o pão, cara. Vamos lá de novo, que vai ter pão 0,800 para nós. É tipo aqueles cultos, né, que você fala assim, e vamos lá que, tô sabendo que vai ter uma canjiquinha no final do culto. Vamos então. Vai ter uma canjiquinha, vai ter também um pregador famoso, né? O Marco Cico vai estar lá, o fazedor de milagre. Vamos lá para pegar a nossa bênção. Eu quero a minha bênção. Sim. Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Todo mundo quer a bênção. Nesse capítulo aí, o que eu me lembro assim com bastante... Assim, é uma evidência muito grande, né, da cegueira da religião, é que quando Jesus ele diz assim, olha, eu sou o pão da vida, né, os judeus começam a falar, mas como assim esse cara é o pão da vida? Como é que nós vamos comer desse cara? Se ele vai tirar pedaço dele pra gente comer? Olha o nível da cegueira da religião que os caras tinham, né? E é bem, acho que é bem pertinente esse slide que você colocou, Leclerc, porque era isso. Quando havia uns milagres, a multidão vinha, queria comer, etc. Né? Em dado momento, nós vamos ver, cara, que nesse próprio capítulo, muitos discípulos se retiram por causa da dureza do discurso de Jesus, né? E até em tal momento que Jesus vira para os 12 e fala, o pessoal tá indo embora, vocês querem ir junto? Tchau. Aproveita o bonde. Aproveita e vai embora, né? E é muito... E é um dos versículos que me chama bastante atenção e que realmente toca o meu coração profundamente, foi o discernimento de Pedro, né? Que ele vira para Jesus e fala, Senhor, para onde nós iremos? Se só, né, tu tens as palavras de vida eterna. É verdade. Eu acho que todo cristão deveria, de alguma forma, né, dentro de sua realidade, chegar neste nível de experiência, de entender, às vezes, a dureza do evangelho em relação às renúncias, às dificuldades que todos nós vamos enfrentar, mas também chegar nessa mesma conclusão e dizer o seguinte, olha, Senhor, para onde é que eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? É verdade, é verdade. E é legal que exatamente, já que você deu o gancho, né, é exatamente depois dessa fala de Pedro, obviamente impulsionada pelo próprio Cristo, né? Pedro de vez em quando tem esses impulsos
Sim, né, do sim. próprio Espírito. Jesus fala, não foi você mesmo que teve essa sacada, né? Foi o meu Pai que te revelou. Logo após essa fala, e esse climão, porque ficou um climão, né, cara? Não, foi, imagina. Ficou, Imagina a cena. Não, aí eu volto àquela história do desenho, né? Você acha que um climão. Jesus estava naquele alfa do desenho? Olha, as pessoas estão indo embora? Igual Querem ir embora também? aqueles Vão, né? cavaleiros medieval, assim, ó, É, paradinho. exato. Imagina, eu fico imaginando Jesus dando uma patada dessa nos caras. Eu falei, meu, quer ir embora? Vaza. Vai junto. Né? Exatamente. Logo após essa fala e esse climão, o que, que acontece? Jesus anda sobre o mar. E aí se revela de forma divina, né, de forma que esse texto combina com aquela outra passagem onde ele repreende o mar, né, são experiências semelhantes. E é legal o seguinte, que Pedro, as pessoas usam a Bíblia muito mal, né? Porque Pedro está banado, porque Pedro é precipitado, porque Pedro é carnal, porque Pedro... Rapaz, Pedro nos representa, Pedro está ali para nos representar, porque ele tem as dificuldades dele, mas ele realmente crê em Jesus. Quem é que vai se jogar no mar, rapaz? Quem é que vai se jogar no mar, no meio de uma tempestade, com o barco afundando, na frente de uma assombração? Desculpa, um cara andando em cima do mar, de noite, na chuva, você corre, é uma assombração. O cara se jogou porque Pedro... foi uma argumentação que a gente fez aqui, isso não está na escritura, mas é a nossa conjectura, né? Ficar com Jesus é muito mais seguro do que ficar aqui, meu irmão. Me deixa ir contigo. Então Pedro se joga ao mar, como nós, às vezes, muitas vezes, nos jogamos à obra de Deus, nos jogamos ao serviço, né? Precipitadamente, afoitamente, e a gente também afunda, né, Marco e Davi? A gente vai afundando, Sim. né? Mas é bom falar aí, Leclerc, que Pedro só teve o ímpeto de sair do barco quando Jesus falou, vem. Vem, exatamente. Então Jesus garantiu a passagem dele. Jesus garantiu o milagre, que ali foi um milagre, né? Pô, ele transcendeu a física, né? Quebrou a lei da física ali, né? Sobre o peso e a gravidade. Pô, ele tinha que ter afundado no primeiro momento que ele saiu do barco. Mas o Senhor falou assim, vem. E ele foi. E é o que você falou em relação a Pedro nos representar. Por muitas vezes o Senhor fala também pra gente, vem, e a gente vai. Mas daqui a pouco a gente começa a falar assim, a gente vai, mas não vai, né? Ou então assim, a gente vai. Tá difícil, eu acho que é melhor voltar pro Vou barco. sim, só que não, né? Aquele famoso vou sim, só que não. Exatamente. E é legal, assim, porque olha a diferença entre essa cena no mesmo capítulo e a cena dos pães, né? A cena da multiplicação é uma cena de estabilidade, de segurança, né? Sentado na relva. E a cena do mar é a cena da instabilidade, né? Da incerteza. E nessa cena, Jesus se revela como divindade total, poderosa, vem andando sobre o mar ao encontro dos discípulos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, cara. Não estou de brincadeira aqui, não. O negócio é uma grande revelação e João faz esse contraste, né? Esse contraste incrível. Enquanto alguns discípulos abandonam Jesus porque não tem pão, né? Enquanto algumas pessoas abandonam a fé, a igreja, a comunidade, porque as coisas não vão bem na vida secular, enquanto isso, em meio à doença, ao câncer, à enfermidade, ao desemprego, muitos se atiram na direção de Jesus. Sim. É o contraste do evangelho, né, entre os que nasceram de novo e os que não nasceram. Né? Não tem pão, não tem trabalho, não tem bênção, não tem vitória. Vou embora. Que porcaria. Em contrapartida, há aqueles que em meio a... Quantos de nós, né, Marco e Davi, quantos irmãos de tantas e tantas denominações já pregaram com seu coração quebrado, né? Já ministraram louvor com a vida arrasada, né? Moído, sem ter nada para dar, e o cara poderia ter ido embora, né? Porque acabou o pão, literalmente acabou o pão, acabou o vinho. Sim, sim. E nessa hora,
o cara recorre a Jesus. Então Pedro se joga. É uma lição muito bacana do Evangelho. E a gente já está dando os pontos de domingo, né? Você que está assistindo aí, anota aí a pregação de domingo. É porque é muito fácil, Leclerc, você ter uma vida cristã quando não falta nada, né? Quando você tem todo o suporte de Deus, né? O pão tá na mesa, a cama tá quentinha para dormir, o trabalho tá lá, tudo certinho. Mas quando há dificuldade, que você só tem Deus para recorrer, né? Você começa a experimentar realmente do poder máximo, né? Da divindade daquele que te chamou para segui-lo. Né? Esses discípulos aí, eles provavelmente estavam pensando naquilo, né? Caramba, todo mundo abandonou ele. Pô, e a gente tá aqui, vamos morrer agora. É verdade. Aí Jesus, essa passagem, Davi, é parecida com a passagem que nós já falamos aqui também no canal. Jesus está dormindo no barco. É. Não. De Davi na tragédia de Ziclag. Tudo pegando fogo, as famílias levadas embora cativas, os soldados querendo matar Davi, e Davi, então, diz a Bíblia que fortaleceu-se no Senhor, seu Deus, e ele pergunta para o Senhor, o que eu faço agora? É como se Jesus dissesse assim, vem. Amém. Que é o que acontece com a gente, né, cara? E agora, domingo de tarde, né, antes de ir para a igreja, tá tudo desmoronando, o que eu faço agora? E Deus fala assim, vem, cara. É Paulo orando, né? Esse filho do demônio colocou aqui um espinho na minha carne, o que eu faço agora? Vem, esse vem, cara, é exatamente a essência do Evangelho. Cristo no centro, nós somos só coadjuvante, não é sobre nós. É sobre ele, cara, é sobre ele. É isso aí. Muito legal, cara. Muito bom. Muito bacana. Até a Sheila fala aqui, né? Foi o que Jó disse para a mulher dele, nega o teu Deus e morre, né? E ele responde assim, o quê? Recebi o bem do Senhor? Não receberia o mal, né? Não. Louca, ele diz para ela. Muito legal. E aí, cara, João faz um corte, parece até filme, né? Ele faz um corte dessa cena e cai na cena sensacional da mulher que vai ser apedrejada, uma das minhas passagens favoritas, né, Marcão? Adorei essa aula, Leclerc, adorei essa aula. Eu curti essa aula também. Esses dias eu vi um imbecil aí no YouTube falando que Jesus tacou a pedra na mulher, cara. Eu falei, cara, ou ele tá muito mal intencionado mesmo, ou é alguém que nunca se deu trabalho. É isso que é duro, né? De ler a Bíblia e sair falando essas besteiras, né? Meu Deus do céu. Internet. Cara, internet muito legal, cara. Então, olha só, você tem a passagem do pão, você vê como é que o cara não faz nada por acaso, né? O pão, para quem só olha para si, acabou. Mas o pão, para quem olha para mim, meu irmão, tá sobrando. Então, e agora aparece na frente de uma mulher, aparentemente a vida dela vai acabar agora, né? Sim. Mas Jesus dá a virada, né? Como é que fala, Davi? É o plot twister do texto. Não, mas a mulher, como a maioria das passagens que a gente está conversando aqui, a mulher é um mero detalhe nessa passagem. Na verdade, a gente percebe que ali aqueles que acusavam a mulher foram para tentar pegar Jesus em contradição. Claro. Tanto na lei, tanto na lei quanto na parte religiosa. E Jesus entendeu, como eu falei anteriormente, ele conhece a intenção do coração. Ele sabia que eles não estavam ali como meros advogados e juízes para poder sentenciar aquela mulher, né? Eles estavam ali mesmo para ir contra ele, né? E os caras chegam e falam assim, olha, Jesus, a lei manda apedrejar, mas e você? O que você fala? Isso aí é a própria, né? A própria pegadinha mesmo para achar Jesus em algum delito, né? Exatamente assim, exatamente assim. Não, e a gente conversou na época dessa aula aí, né? Existia na lei de que quando você é pego no ato do adultério, os dois precisam estar ali para julgamento. A mulher é levada sozinha. Exato. Né? Jesus não era magistrado para poder julgar. Então, assim, havia várias pegadinhas. Nuances, né? Isso, várias nuances. Várias inconformidades com a lei. Isso aí.
E a lei de Moisés diz que se você que dedurou, né, você que é fofoqueiro, você que adora, né, você que tem a unção da fofoca, adora ficar dizendo o que o fulano está fazendo, se você dedurou, você vai ter que publicamente reafirmar, né, a sua denúncia. E você não pode estar sozinho. Você não pode estar sozinho e, por conta disso, você tem o direito a atacar a primeira pedra. Porque se a sua denúncia for falsa, é pedra na tua cabeça, é o que diz a lei de Moisés. Inclusive, na famosa história da vinha de Nabal, né, da vinha de Nabal, não, perdão, da vinha de Nabote, né, que os nomes são todos parecidos. Não, né? Lembrei da história do Danal, lembra do Danal lá? Do Danal. Solta, Danal! Solta! Na própria história de Acabe e Jezabel, né? Acabe era péssimo, ainda arrumou uma mulher pior do que ele. Ele queria pegar a vinha do cara, né? Queria comprar, queria tomar, e não tendo condição de fazer por causa da lei, porque era uma herança, o cara nem podia vender, ele arrumou falsas testemunhas para publicamente. Olha como é que o cara usou a lei de Moisés quando quis, né? Porque, da forma que quis, né? Da forma que quis, para poder matar o cara. Eu lembro que uma vez eu falei sobre isso numa palestra que eu dei, dizendo, tá vendo? Essa coisa de que o crente sempre vence, né? Só vitória não, às vezes o justo morre. Sim. O justo morreu e Acabe ficou vivo. E aí, nesse texto, é muito legal, porque Jesus fala assim, tranquilo, quem viu, quem testemunhou. É porque quando eu falei que a denúncia não pode ser pode começar. Ser sozinha, a denúncia não pode ser sozinha, é porque, assim, na verdade, não pode ter uma testemunha apenas. Tem que ter duas, no ato ali é no mínimo duas, e as duas têm que falar a mesma versão, né? Então, assim... Eu me lembrei daqueles... Não era tão injusto, né? Você sabe o que Jesus estava escrevendo no chão nesse momento? Os pecados. Ele estava escrevendo a lei, os mandamentos. Pô, sensacional, né, cara? Como é que o cara conseguiu ter essa visão 3D, né? Ele olha de cima, assim. Um monte de tese. E aí vem a pergunta, né, visceral de Jesus, né? Olha, isso foi também uma coisa maravilhosa, porque Jesus ele não nega a lei nesse momento. Ele diz, olha, aquele que está sem pecado que atire a primeira pedra. Né? Ou seja, ele não dizia que a lei não tinha validade, não. Mas ele dá um tapa na questão da verdadeira interpretação que se devia ter do caso. Exatamente. Então, é maravilhoso. Esse texto aqui ele é maravilhoso. E o texto não é sobre o julgamento, né? Você tá vendo? Não pode tacar a primeira pedra porque você não tem nada a ver. De vidro. Tem nada a ver. Não, sobre a interpretação da lei, exatamente. Sim. E aí tem uma galera que usa, né, de fato, aqui esse texto, né? Para dizer, pode tá vendo? Julgar. Olha, não, se a mulher adúltera não foi julgada, eu também não seria julgado, né? O cara perverte pro lado que ele entende que é o correto. Mas não se trata disso, né? Bom, aí isso, com esse texto, né, que na verdade não é um texto enorme, é um pedacinho de João 8, João vai usar esta passagem para dizer o seguinte, que os que usam a lei para seu próprio benefício, os que não conhecem a Escritura, os que não nasceram de novo, os que não amam a Deus, os que querem pão só para matar a fome, mas não querem o pão da vida, os que não estão dispostos a jogar-se na direção de Cristo quando for necessário, essa turma aí está mais cega do que o cego de nascença. Exatamente. Rapaz, é de uma genialidade literária. Uma maestria. Porque essa passagem é tudo, né, cara? É tudo. Olha como é que ela começa. Ela começa com uma pegada de... Inclusive, nós fizemos essa aula, né, Marco? Nós falamos sobre a maldição hereditária, lembra? A gente fez eu fiz a abertura da aula com o Davi, depois você veio comigo. Porque os discípulos perguntam, por que ele é cego? É por causa do pai? É por causa da mãe? É por causa do avô? Tem alguma coisa enterrada na Bahia? No Egito? No cemitério? Na cachoeira, né? Na gameleira? E aí Jesus fala assim, não, cara, é porque esse cara aí, ele está assim para a glória de Deus. Aí o cara pega o texto e fala assim, tá vendo? A sua doença, de uma certa forma, pode... Não, cara.
ele vai ser curado. Não, nada disso. É porque, na verdade, é o contraponto do texto. A cegueira desse homem, que cego conseguirá ver o Messias, vai revelar a loucura da religião que, mesmo enxergando, não consegue ver a verdade. Por isso que glorifica a Deus. Porque depois Jesus vai dizer o que no final do capítulo? Né? Eu vim para dar luz aos cegos e para transformar os que acham que enxergam em cegos. Né? Eu sou a verdadeira luz do mundo. É muito... Cara, esse texto é lindíssimo. E aí Jesus depois aparece para o cara que não tinha visto ele, né? O cara não tinha visto ele. Jesus fala para ele assim, você crê no Filho do Homem? E o cara fala assim, onde ele está para que eu o adore? O Marco, impossível não arder o coração diante dessa passagem, né? Sim, é impossível. E aí Jesus fala assim, sou eu, cara. E aí o cara o adora e Jesus deixa diante dos... cara. Maravilhoso. Eu concordo que essa passagem ela sempre me toca muito, mas eu também sempre faço aquele olhar, né, Leclerc? Porque a gente sabe que nesse meio de caminho, no momento que esse cara ele tem seus olhos abertos, né, os próprios judeus vão interrogá-lo para saber como é que aconteceu isso. E teve no texto bíblico, teve judeus que falavam, não, esse cara não era cego nada, ele não teve olho aberto, não era mentira. Os pais dele, Exato, aí interrogam os pais dele, porque esse cara é pecador. E aí vem a resposta que essa é a resposta que, na minha visão, nesse texto aqui, cala a boca da religião. Olha, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E eu acho que esse sim tem muito a ver conosco, né? Olha, uma coisa eu sei, eu não tinha uma vida, eu era cego na questão de uma vida espiritual e agora eu vejo. E agora nós vemos quem, né? Nós vemos Jesus, porque é tudo sobre ele. Essa deveria ser a nossa métrica nesse olhar aqui. É verdade. E o cego, além de ser objetivo e assertivo, ele fala assim, eu acho que vocês querem encontrar ele porque vocês também querem segui-lo. Quem é você? Quem é você, pecador imundo? Expulsam ele do templo. Não, e aí volta na primeira pegada, né? Mestre, por que ele está assim? É por causa de pecado? E assim, na verdade, os discípulos eles estão reproduzindo um senso comum da religião. Você é um pecador imundo. Quem é você para nos ensinar? Você não é nada. E aí, cara, João vai dizer o seguinte, bom, então agora vocês já sabem, né? Vocês já sabem quem é o bom pastor, né? E quem são os lobos. Cara, é sensacional. No capítulo 10, a aula do evangelista, Jesus falando assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em contrapartida, né, o ladrão, e não Satanás, veio para matar, roubar e destruir. O ladrão não é o Satan Ghost. Não é o Satan Ghost. Exatamente, o ladrão é o mercenário, né? É o cara que é o salafrário, é o pilantra. Querendo te manipular, querendo tomar conta de você. O ladrão, aí ele não é o demônio, né? Hoje, para nós, o ladrão são esses falsos pastores, tomadores de grana, vendedores de milagres mentirosos, que pregam um outro evangelho nesses canais midiáticos e que falam tudo menos a realidade do evangelho de Cristo. Esses são os ladrões. Né? Estão aí no nosso meio até hoje, infelizmente. Né? Perfeito o que você falou, e dando um acréscimo, eles não têm nenhum tipo de compromisso com a ovelha, eles não querem levar para o pasto, trazer elas em segurança, pelo contrário, eles querem levar elas para a boca dos lobos. Sim. Né? Então a gente pode entender que o lobo aí é Satanás, seus demônios, né? E esses falsos mestres, que seriam os mercenários, eles não têm compromisso com o rebanho, porque eles foram contratados e não tem nenhum tipo de zelo por aquilo que estão fazendo, não tem nenhum tipo de remorso, preocupação com o que vai acontecer, né? Eles simplesmente querem a grana deles ali, né? Garantiu do mês, né, Davi? Garante do mês e toca de qualquer jeito. Não, e continua ensinando que você só tem a vida eterna e a salvação se você estiver na igreja, né? Se você estiver debaixo da tutela dos caras. E é disso que Jesus está falando, porque no capítulo seguinte, ao capítulo 10,
Jesus vai dizer o seguinte: se vocês continuarem seguindo esses caras, o caminho de vocês é a morte, cara. Mas se vocês me seguirem, o caminho de vocês é a vida. Porque a minha mensagem não é a mensagem da ressurreição, né? E eu não tenho poder para ressuscitar. Na verdade, eu sou a ressurreição. Né? É um discurso de grandeza, assim, sublime, né? Poderoso, né? Quando Jesus aparece no capítulo 11, diante de um cadáver ali, né? Já morto ali há 4 dias, Jesus fala assim: tirem a pedra. Não é um curandeiro, ok? Como esses caras, venham domingo, né? Como a gente fica zoando, né? Ex-defunto, ex-morto. Lembra do ex-defunto? Ex-defunto é top. Ex-bruxo, né? Ex-defunto é... Ex-tudo. Foi no inferno 7 vezes e voltou. 14 vezes no inferno, 18 vezes no céu. 3 necrópsias, né? Tem uns caras que falam, né? Que foi 3 vezes fazer necrópsia. Enterrado vivo, enterrado morto, depois ressuscita. Tem uns caras que são demais, né? Não, pois é, e Jesus não está oferecendo a cura, né? Então, eu sou a ressurreição, cara. E o texto de João 11 é muito legal porque João tá narrando a história e está dizendo o seguinte: agora vocês vão ver como Deus se revela a quem quer, na hora que quer, poderosamente, porque os religiosos, de alguma forma, estavam tentando controlar Jesus, aquele diálogo com o cego, né? Você não é cego, você não sei o quê, eles estão tentando controlar. Só que agora Jesus vai fazer um milagre bombástico, como diriam os blogueiros, para explodir cabeça publicamente, então a coisa fica incontrolável, né? Tanto que depois tem até plano para matar Lázaro. Tadinho do Lázaro, né? Já morreu, já voltou. Não sei se vocês lembram. Não tem um culto de Lázaro, né? O ex-morto. É verdade, né? Lázaro podia ter vendido esse testemunho dele. Ó. Fiquei morto, tava até fedendo e saí da cova. Eu me lembro o testemunho dele. Há muitos anos atrás, na época do Exterminador do Futuro, não sei se vocês lembram, tinha um vídeo no YouTube de sátira, o Exterminador do Futuro voltando no tempo de Jesus, lembram disso? Ah, lembro. Não, esse não. Aí ele mata o cara, Jesus cura. Aí ele mata de novo, Jesus cura. Esse eu não cheguei a assistir, não vi. Marco, procura. Vou procurar ele mata depois. O cara um monte de vezes, Jesus cura. Você não pode fazer isso, para assim. Uai. Então, tem uma mulher chorando assim, né? E Jesus passando a via dolorosa, né? Aí ele fala assim, ó: don't hurry, não se preocupe. Ele vai voltar. He's back. Da hora, eu vou procurar depois. É bem legal, bem legal. Sensacional, cara, é sensacional. E assim, não é sobre Lázaro, gente. Não é sobre o Deus que manda Cristo. No tempo, manda no mar, manda na questão orgânica lá do vinho, no paralítico e manda na vida e na morte, cara. Que conversa é? Nunca vimos isso, né? Os caras comentando ali, né? Rolou um bochicho, né? Né? Correu na rede social, Twitter, né? Ficou lá, trend topics, lá, Lázaro saindo igual uma múmia. O legal é aqui no verso 41 diz assim: se o deixarmos, todos crerão nele, então os romanos virão e tirarão todo o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Então eles usaram Jesus como bode expiatório, tipo, ó, esse cara vai acabar com a nação judaica que a gente tá aqui de boa. Melhor morrer um do que morrer todos, né? É. Tipo isso. Só que, na verdade, eles não queriam perder poder, né, Leclerc? Sim. Porque Jesus não usava templo, Jesus não pedia dízimo. Por isso que não pode ter reunião de oração na casa lá, porque se todo mundo ali, né, for abençoado, ler a Bíblia, o cara vai falar, o cara não vai precisar mais da igreja, né? Porque o ir à igreja não é uma necessidade espiritual para nós, é uma necessidade cristã estar com os meus irmãos. Mas a igreja é a reunião dos cristãos, não é a igreja que faz os cristãos.
São os cristãos juntos é que formam a igreja, ao contrário, pô. Sim. Mas aí, pegando um gancho do que o Davi falou, né, na verdade, o discurso aí do sumo sacerdote em relação a preservar a nação, aí a gente sabe que é um moralismo mentiroso, que esse foi o argumento usado para justificar o plano de matar Jesus, para que eles não perdessem o poder. Na verdade, isso aí foi a desculpa dada, né? Exatamente. Exatamente. Aí Jesus, agora com requinte de crueldade, né, vai para casa do lado de Lázaro, o ressurreto, a casa lotada, gente de tudo quanto é lugar olhando, e diante de todos aqueles olhares vem a mulher, e aí João vai fazer o contraste entre a reação de Maria e a reação de Judas diante de Jesus. Como é que você reage? É o contraste entre Nicodemos e a mulher samaritana, o cego de nascença e os religiosos, o cara paralítico e a sociedade, a mulher lá que ia ser apedrejada e o povo que ia apedrejar, e agora Judas e Maria. Enquanto Maria entende que nada pode pagar o que Jesus fez, e ela está disposta a dar tudo para ele, o que ela tem de mais precioso, Judas não está disposto a dar nada, ele só quer receber. Judas está naqueles cultos de prosperidade, né? Culto de desafio financeiro, né? Isso. Se você quer a libertação financeira, você tem que soltar o refém aí também, né? Ele está cantando, né? Restitui. Eu quero de agora volta o que é meu. Mas essa passagem aqui é aquela velha história, né? Cara, não é possível que as pessoas leiam isso, porque no próprio texto bíblico fala, né? Que quando Judas vai questionar, não é melhor vender esse bálsamo aí e distribuir aos pobres? Está no próprio texto que diz assim, olha, ele não disse isso porque ele se preocupava com os pobres. Ele disse isso porque ele era ladrão. Isso. Quer dizer, o próprio texto bíblico escancara a intenção aí de Judas com o comentário desse. Exatamente. Aí qualquer semelhança, né, Leclerc, com esses nossos dias... É mera coincidência. Não é mera coincidência, né? Na verdade, só falta um texto bíblico claro, né, explícito desse, que já está aqui para as pessoas entenderem, né? Exatamente. João está dizendo que lá na frente, né, a traição de Judas é resultado desse comportamento que ele tem. E Jesus sabe, ele é discípulo, pô. Ele é discípulo. Ele já tinha falado antes, não, vocês, naquela ocasião, quando ele fala que esses caras não querem ir embora, né? Ele fala assim, ó, eu escolhi vocês, mas tem um que é do diabo. Ele não fala, ele já sabia quem era o cara, né? Exatamente. E aí, diante dessa cena incrível, para deixar os religiosos mais surtados, porque João está mostrando o que pra gente, ó. Nós estamos chegando aí no momento apoteótico. O que acontece? Jesus é aclamado pelo povo. Isso. Aclamado. E o povo, obviamente, né? Como é que eu posso dizer? Motivado, né? Impulsionado pelos Barrabás da vida, veem no mestre não o pão da vida, mas veem nele a possibilidade de se libertar do jugo romano, né? Está tudo muito claro no texto. Opa, chegou a hora. A hora é igual quando a gente está vendo aí essa coisa do STF aí, né? Sem querer fazer nenhuma menção política, mas soltando aqui o nosso veneno espiritual. Tem um monte de crente aí dando glória a Deus, não porque haverá, né, homens e mulheres quebrantados buscando justiça, mas porque os evangélicos vão assumir o poder do país. Eles querem poder, eles não querem graça, né? Temos um ministro evangélico, pastor, agora o poder é nosso. Ninguém vai mais nos segurar. É isso, né? É o que os caras estão olhando ali pro texto. Agora Roma não vai mais segurar a gente. Agora ninguém vai mais nos parar. Ninguém vai poder nos impedir. Mas o que João vai dizer? Que, na verdade, Jesus fez todos aqueles sinais e mesmo assim não creram nele. Cara, é sensacional. Sim. É sensacional a maneira como o texto é narrado, né? Você vê que os caras não criam nele como Deus. Viam nele uma possibilidade política. Como muita gente vê na igreja uma possibilidade de crescimento, de prosperidade, de desenvolvimento. Sim. Não tem uma relação, né, de serviço com o mestre, né? Tem outra relação de ganho, né, de conquista. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso.
Davi já cantou muito essa, né, Davi? Muito. Nesse trecho aí, Leclerc, é uma das coisas que é um daqueles trechos que nós vamos ler na Bíblia e que qualquer semelhança com a nossa realidade de hoje também não é mera coincidência, né? É verdade. Então, se você vê ali, por exemplo, o versículo 41, né, no capítulo 12, isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Exatamente. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É isso. Exatamente. É exatamente isso. É um clube de conveniência. Exatamente. É um A partir negócio do verso absurdo. 21, a partir do verso 21 aí do 12, né, eles se aproximam do discípulo Filipe, né, e falam assim, a gente quer ver Jesus. Aí Filipe vai e pega André, né, foram lá falar para Jesus. Jesus falou, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas quando ele fala isso, ele não está falando que ele vai ser glorificado pelas pessoas. E sim, porque ele vai ter que morrer, né? Sim. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Aí vem aquele verso 27, né? Agora meu coração está perturbado, e o que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Então assim, Jesus já está com... Ele não está nem aí que o povo está adorando ele ali, né? Ele está focado no seguinte, ó, tá exatamente para isso momento que eu vim. Chegou a hora de morrer. Exatamente, e é legal porque aí agora, a partir do capítulo 12, João vai começar a focar no plano redentor, porque a impressão que a gente tem olhando para o texto é que até o capítulo 12 João está mostrando assim, vejam como a religião falhou, o Israel falhou, né? Veio para os que eram seus, né? Mas os seus não o receberam. E agora do capítulo 12 em diante, João vai dizer o seguinte, agora eu vou mostrar para vocês para que ele veio, né? O que ele veio fazer, e como ele responde à nossa incredulidade. Eu gosto muito dessa passagem onde João vai falar que ele os amou até o fim, né, cara? Sim. Aí vem a questão do amor, né? O amor de Deus, que não é esse amor religioso, né? Esse amor de troca, é um amor doador, inteiro, completo. Falamos a beça do lava-pés, lembra, Davi? Muito. No começo do capítulo, né? Já começa a ser um pouco doído no coração, né? Porque já começa assim, olha, sabendo Jesus que a sua hora era chegada de passar deste mundo para o Pai, tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso é de doer demais o coração, uma passagem dessa, né? Exatamente, cara. E é muito legal porque a turma, nós até falamos sobre isso na aula, quantas pessoas pegam essa passagem do lava-pés para falar de autoridade espiritual, né? Ou para falar de refrigério. Ah, Jesus quer lavar os seus pés. Você que vem cansado com a poeira da estrada. É bem nessa. Não, e você pode ver, né, que Jesus Davi já participou muito dessas cerimônias. Chorei aí. Tudo. Com liderança falando que estava ali por mim e tal, só Jesus. Mas então, voltando para a Bíblia, você percebe o amor de Jesus pelos seus discípulos, você percebe a humildade de Jesus em fazer aquele ato, e ele está sendo didático porque ele está falando o seguinte, cara, vocês têm que ser assim também. Por quê? Quando você olha para os mestres daquela época, eles tinham seus discípulos como servos. Vocês são meus servos, estão aqui para me servir. Na verdade, vocês têm que lavar meus pés. Jesus não, Jesus chama eles para ser amigos, para serem parentes, para ouvirem daquilo, né? Ele usa até esse termo, né? Que é como o pai fala, né, com seus filhos, aquele que tem intimidade. Então, ele olha para os discípulos e fala o seguinte, ó, é assim, ó, não tem aqui hierarquia, não tem um maior do que o outro, não, pelo contrário, um tem que amar o outro, um tem que suportar o outro, um tem que ajudar o outro. E é muito lindo essa passagem, porque assim, você percebe, Marco, que
provavelmente ninguém ali ainda tinha se transformado em nova criatura, porque estava todo mundo perdido. Jesus Todo mundo falando, perdido. ensinando Exatamente. e todos eles perdidos. Aí Pedro Agora, vai, né? Você imagina a cena, né? Imagina a cena. Todo mundo entrou na sala para comer, beleza? O que é comum em todas as outras cenas, em todas as outras histórias? Qualquer casa que você vai, tem alguém ali para te receber, para te acolher, tem um servo, né, para lavar os pés. E, geralmente, entre todos os servos, é o pior servo, né? É o mais fraquinho, o mais comum, tal. Jesus reclama com Simão. Ele fala com Simão, pô, você me convidou para comer aqui, eu cheguei aqui, não teve ninguém para lavar os meus pés. Sim. Jesus reclama. Por quê? Quando Jesus faz essa reclamação, numa outra passagem, Jesus está dizendo o quê? Que é uma descortesia. É uma falta de educação. É uma falta de respeito com o convidado, né? Que o convidado tem que ser bem recebido. Então, Jesus é o mestre. E os discípulos entram na sala e não tem ninguém para lavar o pé de ninguém. O que o discípulo deveria fazer, teoricamente? Sair correndo para lavar o pé do cara, claro. Não é? Lavar os pés. Cara, os caras nem se mexeram. Aí Jesus, imagina a cena, o mestre que acabou de ressuscitar o morto, que andou sobre o mar, que abalou Bangu. Ele tira a roupa, tanto que Pedro fica constrangido. Que isso, mestre? Que conversa é essa? E aí Jesus, então, começa a ensinar. E aí é totalmente diferente da pegada dos fariseus, né? Da pegada dos doutores da lei e da pegada de muitas das nossas comunidades de fé, infelizmente, né? Ele ama os caras, e nesse momento em que ele ama os caras, ao mesmo tempo que ele ama, na ceia ele revela quem é o traidor, quem é o flamenguista que está ali infiltrado, que é Judas. O corintiano. Então, passou um anjo agora, hein? Passou um anjo. Passou um anjo correndo. Mas ainda no final desse capítulo, né, Leclerc, essa questão aí tem a indicação do traidor, mas nós vamos ver também que há um novo mandamento, né, que está nesse pedaço, né, desse texto bíblico. E é muito interessante quando Jesus ele vira e fala o seguinte: olha, um novo mandamento vos dou, que remete ali ao primeiro versículo desse texto aqui, né? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso, que também exatamente. Vos amei uns aos outros. E nisto, aí essa acho que é a frase que o cristão deveria perseguir para poder praticar, para entender de fato o evangelho, né? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso, no serviço, né? No serviço, no cuidado, na doação, e não no tamanho do templo. No tamanho da igreja. Ai, meu Deus, o pessoal fica indignado. Eu lamento por falar verdades aqui. Só falo verdade. Né? Se você não aguenta... Incitou a ira dos haters. Falar mal do Flamengo só pode dar ruim aqui. Cara, nessa ceia, nesse jantar, nesse encontro, que começa com esse momento do lava-pés, Jesus desestabiliza os discípulos totalmente. Se eles estavam tranquilos, tranquilidade acaba, porque ele lava os pés dos caras, envergonha, depois ele diz que vai ser traído, aponta para o traidor, diz que vai morrer, que vai para um lugar que eles não podem ir. Pedro, até nós falamos isso na aula, lembra, Davi? Pedro, quando Jesus fala assim, ó, para onde eu vou, vocês não podem ir, Pedro não escuta mais nada, ele travou nessa frase. Lá na frente ele vai falar assim, mas como assim? A gente não pode ir. Aí Jesus já dá a voadora nele, falou, você vai dar vida por mim, né? Falou, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes aí, cara. Marco, fica na sua aí, ó. A gente pautou isso nessa aula, né? A sagacidade do momento, né? O Jesus está ali com os seus discípulos e parece que Satanás já está confabulando, né? E vai se apoderar de Judas
Só que não. Na verdade, toda a trajetória redentora está sobre o domínio e o controle de Jesus. A Bíblia fala o seguinte: aquele a quem eu molhar o pedaço de pão e entregar, esse que vai me trair. Aí Jesus vai e faz isso. Ou seja, ele dá o salvo-conduto para Judas poder trair Jesus. Porque Judas também não poderia. Aquilo que você tem que fazer, faça depressa. Faça logo. Ele aí, que está controlando a própria traição, né? Jesus é que está comandando, ele que está movendo as peças. E sabe o que é interessante, Marco? A Bíblia fala que todos eles acharam que Judas tinha saído para comprar alguma coisa. Ou seja, os caras não enxergavam mesmo. Eles não sabiam, não tinham noção que ele era o traidor. Jesus sabia, né? E a gente tende a romantizar muito Pedro, né? Mas Pedro também foi um traidor, né? E Jesus levanta naquele momento de ceia e fala o seguinte: ó, tem um traidor aqui. Aí beleza, que ele sai. Aí Judas vai falar, aí Pedro vem e fala assim: ó, Senhor, não vou deixar, isso não vai acontecer, meu irmão. Olha só, tu vai me negar. Ou seja, outro flamenguista infiltrado. É problema, cara. É um problema sério. O comentário dos haters aí. É um problema sério esse negócio de que o técnico é Jesus. É tudo mentira. Mas é assim. Cara, mas aí, que assim, quando Jesus joga essa bomba, o que você tem? Você tem uma inquietação. Isso é muito legal, porque assim, o que João primeiro desconstruiu a religião? Antes de desconstruir a religião, ele já tinha desconstruído a teologia. Agora, ele vai desconstruir a expectativa. Isso me lembra as frases de Paulo, né? Se esperamos por Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os anos. Porque Jesus vai, em seguida, quando ele desmonta, ó, acabou, eu vou morrer, não é isso, não é nada do que vocês achavam. Se vocês achavam que eu ia derrubar a porta, ia matar o imperador, ia distribuir dinheiro para todo mundo, não tem nada disso. Eu vou para a cruz, eu vou morrer. E aí isso traz tristeza ao coração dos discípulos. Essa cena, inclusive, combina com a cena dos discípulos no caminho de Emaús, né? Eles estão tristes, eles estão decepcionados, eles estão frustrados. E aí a palavra de Jesus é: não se turbe o vosso coração. E esse não se turbe tem a ver com o quê? Com a vida eterna. E é isso que eu quero dar ênfase nessa noite, já indo para o final do nosso encontro aqui de mega revisão, é que as nossas igrejas continuam muito vinculadas, fincadas nesta realidade, né? É tudo para essa vida, para esse mundo, para esse tempo, para esse momento, para essa cura, para essa doença, quando o cristianismo é para a vida eterna. Aquele que crê em mim, do seu interior, vai jorrar um rio de água da vida para a vida eterna. É sempre vida eterna, né? Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus começa a falar de uma vida pós-vida. E os caras estão ali esperando, né? E é isso, né, Marco? Os cultos, né, cada vez mais vinculados nesse tempo, né, cara? Assim, é um pouco contrastante isso, né, Leclerc? Porque, assim, tem igrejas que estão tão presas nas suas realidades que não são bíblicas, que vivem como se não houvesse o amanhã. O problema do cristão que vive como se não tivesse amanhã é que para nós que somos cristãos, né, existe um amanhã, e inclusive a Bíblia nos dá esse alerta, dizendo que se a gente perde o nosso tempo, se a gente olha a nossa vida apenas para esta vida, nós somos miseráveis. Então isso é uma advertência que eu entendo que é muito severa e que é claríssimo e sintomático que muitas igrejas não estão entendendo isso. Verdade. Então, eu digo isso pelas coisas até, inclusive, que tive o desprazer de presenciar. Aquela briga desgraçada por cargos e títulos, né? Aquela pompa de querer passar uma imagem, né, de autoridade. Isso é extremamente trivial. O próprio pânico durante a pandemia, né, cara? Sim. Assim... Não, e o desespero de muitos, né, agora fazendo um monte de conferências, não, a igreja é importante... porque sem a igreja a gente não sobrevive. É claro que entendemos aí a relevância da igreja, não estamos discutindo que a igreja tem que ter isso, mas você vê claramente o nível de desespero que muitas pessoas estão tentando dar respostas do evangelho para essa pandemia e não estão encontrando. Exatamente.
Né? Porque viveram muito tempo como se tivesse só o hoje, né, Leclerc? Quer dizer, o que adianta, né? A pandemia não escolhe cor, não escolhe não escolhe sexo, não escolhe nível social, crença. Então vai ficar tudo aí. É novamente a vida revelando a efemeridade, né? A fragilidade do homem. E os caras não aprendem. Os caras não aprendem, não né? adianta E Jesus está dando essa aula. E não se turbe o vosso coração. Não se creiam em Deus. Creiam em mim. Na casa do meu pai. E aí ele vai partir para o final, né, do nosso encontro aqui, de todo esse processo. A gente está fazendo aqui uma aula de 2 horas para resumir 48 aulas. São 48 horas de vídeo. Vai ficar alguma coisinha para trás. Vai, aí, né? Tem jeito, mas... Exatamente. E aí Jesus termina essa parte, porque daqui para frente já começa, né, a própria paixão de Cristo. Ele termina falando que ele é a videira. Né? E não tenham medo, assim, mesmo que vocês morram, né, como ele já tinha falado antes, no próprio Evangelho de João, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Quem crer em mim, eu ressuscitarei no último dia. Quem estiver ligado na videira vai dar muito fruto. Amém. Isso não tem a ver com dons de ministério, né? Legados espirituais. E você sabe, Leclerc, que depois dessa nossa aula que eu participei da videira, né? Algumas pessoas vieram me questionar, me perguntar, porque nós fizemos alguns comentários que tem até um pouco a ver com o que nós falamos aqui, sobre as respostas que as igrejas deram na pandemia, esse desespero e tudo mais. E quando você olha para essa síntese que nós fizemos aqui nessas 2 horas, sobre todas essas aulas, você consegue perceber que o não se turbe o vosso coração e a necessidade de estar ainda enxertado na videira verdadeira, estas são, na verdade, as respostas bíblicas que nós temos já da parte de Deus para nós sobrevivermos como igreja de Cristo nesta pandemia, em qualquer tempo, exatamente. Em qualquer momento, inclusive nesta pandemia, no fim das contas, parece assim que é um pouco óbvio dizer isso, e talvez não é tão mirabolante, porque tem muito disso também, né? O segredo para a igreja voltar a ser igreja após a pandemia. Tem gente que vende essa ideia. Na verdade, há um princípio muito básico. O princípio é que nós não devemos estar distantes de Cristo, que é a videira verdadeira. Isso. A igreja de Cristo, ela sobrevive enquanto ela estiver como Cristo, como Senhor. Exatamente. E fica, além dessa sacada incrível, né, fica aqui a lição também para todas essas igrejas judaizantes, né, que ficam insistindo na relevância de Israel ainda hoje, né, porque nós jamais negaremos que Israel não tem relevância, né? Jamais negaremos a relevância de Israel na história, no tempo, no espaço e na Bíblia, até porque Jesus não era francês, tá certo? Nem brasileiro. Ele era israelita. Entretanto, os caras ficam insistindo na relevância, né, fretando aviões, levando os crentes para Belém, para Jerusalém, para você se batizar no Rio Jordão, como se lá fosse um lugar espiritual. Tem até linha escatológica dizendo, né, que mesmo que você não se converta, mesmo que você não nasça de novo, mesmo que você não creia em Cristo, se tudo der errado, olhe para a figueira, olhe para Israel, junte-se a ele, né, na luta contra o anticristo. Só que Jesus está dizendo aqui, eu sou a videira verdadeira, cara. Israel é a videira falsa. É a videira que deu errado. É a videira que o pai rejeitou. É a videira onde eu vou tacar o machado. Vocês não entenderam? Eu sou a videira verdadeira e essa videira é verdadeira para judeus e para gentios. Para todo aquele que nele crê. Né? É isso mesmo. É incrível como você fala, Marco, sempre. Parece óbvio, né, cara? Parece óbvio. A gente tem que ficar repetindo óbvio. Não, mas é uma fase que nós vivemos, Leclerc, e que eu vejo esse imediatismo que nós também temos hoje em dia, né? Parece que as pessoas elas não têm mais o foco de sentar, e que seja, eu vou dar aqui um exemplo, mas assim, não precisa ser necessariamente 1 hora, mas a pessoa sentar por 1 hora e ler a Bíblia, por exemplo, e sentar e examinar a palavra de Deus para que aquilo possa encontrar um acolhimento no nosso coração, porque tudo isso que nós estamos falando, isso aqui nós não estamos revelando nada. Aqui não é a chave mágica da sobrevivência das igrejas pós-pandemia. É o que está na Bíblia. Sim. A Bíblia já nos fala isso. Então,
parece-me que eu digo que é óbvio, por quê? Porque aqueles que deveriam estar preocupados em ensinar e direcionar as coisas dentro da igreja não leem a Bíblia, porque se lessem, não sairiam tão desesperados como estão para arrecadar fundos, dinheiro, etc., e nem vendendo um monte de atrocidades como a gente vê por aí. É verdade, é verdade. Esse texto é muito legal, né? E ele termina, o capítulo 15 termina com o texto que é o centro dessa mensagem toda que a gente resumiu aqui, que é este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Por quê? Amém. Porque Jesus agora na cruz, né, que é a sequência que vem aí em 2022, faremos muitas aulas sobre esses temas, ele vai demonstrar a força do seu amor. E é importante sempre lembrar que a redenção não é pela dor, tá certo? A galera que curte dor, né? Gosta de, né, os masoquistas sofrer, aí, né? Cristiano. O pessoal curte o masoquismo. Jesus sentiu muita dor, né? Uma vez eu fui num retiro, né? Derramando aqui mais uma vez o nosso veneno espiritual. Uma vez eu fui no retiro e o cara que estava pregando pediu para todo mundo ficar com o braço estendido. Fica aí com o braço estendido, fica mais. Não abaixa não para você sentir como dói. Sente a dor. Aí o pessoal apagou a luz, sério, botou a música do Marcos Witt em espanhol, né, Davi? Sempre em espanhol, com voz rouca, né? E o pessoal... Sente a dor que Jesus sentiu por você. E ele começou a gemer. Cara, olha só. Não é pela dor, amigo. É pela doação. A dor. Todo mundo que morreu na cruz sentiu dor. Esses dias, Leclerc, quando você me fala essas coisas, esses dias eu recebi um meme. Lá, ninguém me contou, eu tava lá. Não, eu sei. Com esse sonho que a terra de comer. Eu recebi um meme, né, que alguém postou alguma atrocidade, aí vem um meme em seguida, né, como se fosse uma figurinha de Jesus, assim, com a mão no rosto, assim, ó, e uma frase assim, ó, meu, esses caras não param, eu só consigo pensar nisso, os caras não param de inventar coisa, né, e eu fico pensando em Jesus vendo um negócio desse, e tinha uns obreiros, os né, caras não param, né. Tinha os caras que ficavam ali no culto ali, que se você abaixasse a mão, o cara levantava. Para você, o pessoal, né, parafraseando. Não, parafraseando o que você está dizendo aí, o pessoal, em vez de pegar o texto lá de Moisés com Arão e Ur, né? Ou seja, suportáveis uns aos outros, né? Estavam suportando o braço de Moisés para não cair, né? Não, segura aí o teu braço aí para você ver a dor. Sente a dor. Porque pela dor você vai conseguir entender o sacrifício de Cristo. Mas nada tem a ver, porque a gente até falou isso na última aula, né? Não, o Leclerc falou aqui na pregação aqui no último domingo, né? Os discípulos morreram crucificados, Pedro morreu de cabeça para baixo, eles sofreram pra caramba. E não foi isso que os salvou. Eles terem morrido de forma sacrificial. Imagina o sofrimento de Estevão, cara, apedrejado. Verdade. Imagina, cara, o sofrimento, a dor. Né? Isso é uma maluquice muito grande, cara. E eu me lembro, vocês vão lembrar também, quem está assistindo a aula, quando saiu o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, né? Ficou aquele frisson, né? Todo mundo querendo ver, né? O romano lá, não! Dando chicotada em Jesus. Cara, a gente sabe, né, historicamente, que o sofrimento romano, né, a tortura, provavelmente foi muito pior, muito mais terrível do que o que a gente viu no filme. Sim. E o filme... E gente que passou mal, né, cara? Que teve ataque cardíaco. Teve gente que morreu, Porque a pegada do filme, ela é muito romana, né? Nesse aspecto, porque ela dá ênfase ao sofrimento. E vocês vão lembrar também, inclusive, que Maria, né? Toda vez que Jesus estava quase chutando o balde, assim, Jesus Maria dava um gásinho em Jesus. Via Maria lá longe, lembra? O canto olhava, do olho, assim, né? Ela dava uma olhada assim, ele levantava, né? Dava força, ânimo para ele. Rapaz, bem romântico mesmo, bem romântico. Nós estamos falando de Deus, é o que o João está dizendo, estamos falando de Deus. Né? Deus nos substituindo, não é um ato, né, de um ser humano padecendo, não, é um ato de substituição, é um ato de graça. Divino. A dor, o sacrifício, a cruz, o cravo,
o sangue é só uma amostra do que a lei exige, né, da sentença, da dívida, da morte, que é muito maior do que aquela, a morte física que vai gerar uma morte eterna. Mas, na verdade, o que nos salvou foi o amor, né, cara? Amém. O que nos salvou foi a doação. Deus amou o mundo de tal maneira. E Jesus seus fala amigos sobre até isso. o fim. Jesus amou-os até o fim, e Jesus fala, ninguém tem maior amor do que este. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida voluntariamente. O amor está todo aí na doação. É isso aí. Né? E a galera só quer receber, né? Receber. E aí eu pergunto a você que está assistindo nessa noite, esta aula foi forte? É forte! Forte. Espero que ninguém passe mal, né? Não que teve ninguém tenha tremelique, não teve reteté, então não foi boa, não.